Vivendo o luto piedosamente. Uma palavra àqueles que estão em luto pela morte de entes queridos. Eclesiastes 7:2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar a sério isso. Se você perdeu alguém querido, alguém que você ama muito, sem dúvida, o seu coração está dilacerado pela tristeza, pela saudade e por muitos outros possíveis sentimentos nessa situação, como por exemplo, remorso por não ter agido de uma forma mais amorosa ou não ter dito eu te amo antes, arrependimento por não ter perdoado ou pedido perdão, revolta em razão do tipo de morte ou da forma em que seu amado experimentou a morte, sensibilidade emocional, etc. Esse mix de sentimentos presentes naqueles que perderam seus entes queridos chama-se luto. O viver o luto é algo que requer nossa atenção. Ele é inevitável na presente situação em que vivemos. E como tudo na vida, ele pode ser experimentado de forma piedosa ou impiedosa. A forma piedosa trará bons frutos. A forma impiedosa trará mais dor, poucos ou nenhum fruto, e ou fará do luto um obstáculo insuperável. Salomão diz que há mais proveito em uma casa em luto do que em uma casa em festa. Mas qual proveito é esse? Se você está passando pelo luto, no meio dessa terrível dor, convido-lhe a ouvir e considerar tais palavras. Se você nunca passou, saiba que tem grande probabilidade de um dia passar. Se preparar para ele é sábio, para que tenhamos da palavra do Senhor mantimentos e socorro no meio da provação. Oro para que sejam como palavras doces que tragam cura, conforme Provérbios 16:24. Oro para que, pela consideração do que a Escritura nos diz, passemos pelo luto piedosamente, glorificando a Deus. Quer, pois, comais, bebais ou passais pelo luto, façais tudo isso para a glória de Deus, parafraseando 1 Coríntios 10:31. Então, faremos isso juntos, por meio da consideração de algumas perguntas que batem ou possivelmente podem bater no fundo do coração do enlutado. Pergunta 1. Por que a morte existe? A primeira pergunta que costuma vir é esta: por que a morte? Por que ela existe? Antes mesmo de vir a pergunta, vem: por que meu amado ou minha amada morreu? A morte entrou no mundo em razão do pecado e da queda do homem. Deus no Éden firmou um pacto com Adão, por meio do qual prometia vida em abundância em caso de perfeita obediência e ameaçava a morte em caso de desobediência, conforme Gênesis 2:16 e 17. Esse pacto é comumente chamado pacto de obras. É da natureza do ser de Deus e do ser do homem isso ser assim. É da natureza do pacto ser dessa forma. É importante ser dito: Adão era o representante pactual da humanidade. O que fosse dado a ele e o que ele conquistasse nesse pacto seria dado a todos nós, os seus descendentes naturais por geração ordinária. Infelizmente, nosso pai, o primeiro Adão, quebrou o pacto e recebemos o que foi ameaçado, a morte. Alguns estranham o fato de Adão não ter morrido fisicamente imediatamente. Deus mentiu? Não, de maneira alguma. Gênesis 4:11 é para mostrar que a morte não era apenas física, mas atingia toda a existência do homem. Primeiro, a morte da comunhão com Deus, a pior de todas as mortes, e nessa consiste a morte eterna, Gênesis 2:24. Depois, a morte dos relacionamentos, Gênesis 4:1 a 10. Em seguida, o refrão da própria morte física, em Gênesis 5:1 a 32. A morte agora faz parte da realidade humana, em razão de nossa rebelião. Essa foi nossa queda. O apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 5, versículo 12 e 17, portanto, assim como por um só homem, isto é, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, todos morreram. Isso o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Em Romanos 6:23 ele diz: o salário do pecado é a morte. Em Efésios 2:1 e 4 é dito que o homem sem Cristo está morto nos seus pecados. E o próprio Cristo diz: eu vos disse
que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8:24. Morte e pecado estão intimamente relacionados. Quando demos a luz ao pecado, trouxemos com ele a morte. Então, por que a morte existe? Por nossa rebelião. Por causa do pecado e da queda, ela agora é uma realidade. Porém, a história não para aqui. Eu quero lhe mostrar isso. Entretanto, ainda nessa primeira pergunta, tem aquela seguinte: por que o meu ente querido? Aqui as coisas ficam mais pessoais e tremo em falar. Gostaria de estar à sua frente e passarmos um bom tempo em silêncio, lamentando tanto pela queda quanto pela morte de seu ente. Não querendo fazer teologia árida e insensível nesse momento, mas querendo lhe dar as bases sólidas da palavra de Deus para que você passe pela dor, a resposta a essa pergunta dolorosa e cheia de lágrimas é: primeiro, porque eu, você e seu ente, todos os seres humanos, estando na era presente, devemos morrer, com exceção apenas de uma situação, porque todos somos pecadores e vivemos em um mundo que caiu. Essa é a primeira morte que todos passarão, com exceção apenas de uma situação. Segundo, a resposta ao porquê do meu ente se encontra nos sábios e nos bons propósitos de Deus. Trataremos disso mais à frente, e eu sei que você pode estar sendo tentado ou tentada, se é que não já está pensando isso. O que é de bom nisso? Eu apenas devo e posso dizer que isso redundará em glória para Ele. Quer um exemplo? Temos dois. Lázaro. A morte dele foi revelacional e especialmente usada para manifestar a glória de Deus. O próprio Jesus disse isso em João 11:4. O segundo exemplo é a morte do próprio Cristo. Disso falarei mais à frente. Mas esses exemplos servem para mostrar que explicitamente a Escritura falou dessas duas mortes. Porém, ela não fala da morte de cada pessoa especialmente. Tomamos então o pressuposto básico. Deus é bom e sábio. Tudo que Ele faz é bom, conforme Salmo 34:8, Salmo 100, versículo 5, Salmo 119, versículo 68. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Mesmo que ao paladar ela pareça amarga, creia que ao seu estômago ela será mais do que doce. Pergunta 2. Por que a morte causa tanto medo, dor e tristeza? Por que a morte causa tanta dor e tristeza? Tanto medo e pavor? Tanto em quem passa ou está prestes a passar por ela, quanto em quem aparentemente está longe de passar por ela. Por que ela causa tanto medo, tanta dor e tanta tristeza? Só para que você tenha uma ideia, esse medo é tão certo que o autor aos Hebreus, se referindo aos seres humanos, define-nos como aqueles que estavam escravizados pelo medo e pavor da morte em Hebreus 2:15. Então por que isso? Primeiro, a morte nos causa tanto medo, tristeza, pavor, dor, etc., porque nós não fomos criados para ela. Fomos criados para a vida. Vida plena nos foi prometida no Éden. Fôlego de vida foi soprado em nós. A árvore da vida era o que nos aguardava. Ter sido feito para a vida, mas se deparar com a morte, aquilo que é mais estranho e contrário à vida, causa medo, tristeza e dor. Segundo, a morte provoca tudo isso porque ela é a fragmentação daquilo que foi feito para não ser fragmentado, corpo e alma. O ser humano é corpo e alma, conforme Gênesis 2:7 nos diz, Eclesiastes 12:7, Lucas 16:22, Mateus 10:28 e muitos outros textos. A morte fragmenta, isto é, separa tal unidade. Aquilo que foi feito para ser unido, feito para não ser separado, é separado na e pela morte. Isso nos causa pavor, medo e dor. Terceiro, a morte causa pavor porque nossa consciência, como um tabelião de Deus, nos lembra que após a morte enfrentaremos um juiz, conforme é dito em Hebreus 9:27, a quem prestaremos conta de nossa vida, conforme é dito em Romanos 14:12, Mateus 16:27 e em muitos outros textos. O estado de nossa alma, que será separado do corpo pela morte, angustia aqueles que lidam com ela.
a realidade do pecado, aquela primeira pergunta que nós respondemos, a existência de um justo e eterno juiz, a real situação de nossa alma, tudo isso junto, ou em parte, causa-nos medo, dor e tristeza. Estas três razões explicam o tamanho da tristeza em nós quando perdemos alguém, explicam o tamanho do medo que temos diante da morte. Pergunta 3. Qual a esperança para aquele que está lidando com o luto? Um enlutado pode dizer: a dor da perda desse meu ente é tão profunda que parece que eu vou definhar. Minha razão de viver se foi. Sinto-me desanimado para seguir a vida. Sinto como se um pedaço enorme de mim tivesse sido tirado. Bom, essa não é uma pergunta, mas uma constatação que assola muitos. Nessa situação, então, eu faço estas perguntas. Qual esperança há para isso? Como podemos viver o luto sem sucumbir a ele? A resposta para elas está intimamente ligada com as perguntas anteriores. Primeiro, se a morte é fruto do pecado, a solução para ela e para, consequentemente, passarmos pelo luto de forma piedosa está naquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte é Jesus Cristo. A sua obra foi resumida nisto. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 12, 14 e 15. Foi pela morte de Cristo que a morte foi vencida. Colossenses 1, 22. A cruz foi a morte da morte na morte de Cristo. Cristo venceu a morte por meio da ressurreição. Ora, o salário do pecado é a morte. Ele morreu sem merecer esse salário, pois nunca cometeu pecado algum, conforme Hebreus 4,15. Esse salário não lhe pertencia. A morte não pôde retê-lo. A ressurreição é a declaração de Deus ao mundo da perfeita santidade de Cristo. É a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, tratando da ressurreição e dessa vitória, Paulo pode desafiar a morte questionando-a. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Segundo, se a morte causa medo em razão de termos sido criados para a vida, então a esperança e a solução para a morte e, consequentemente, para passarmos pelo luto, é aquele que veio trazer vida e vida em abundância. Cristo, o apóstolo Paulo fala, tornou inoperante a morte e trouxe à luz vida e imortalidade por meio do Evangelho, 2 Timóteo 1,10. João diz que a vida estava nele, João 1,4. E Jesus mesmo disse que é a vida, João 11,25. E que dá aos que creem nele vida em abundância, João 10,10. A jorrar para a vida eterna, João 4,14. Terceiro, se a morte causa tanto medo e o luto tanta dor porque é a separação daquilo que foi feito para ser inseparável, então a esperança é a solução para a morte e, consequentemente, passarmos pelo luto é termos essa união restabelecida novamente para a vida eterna. O nome desse restabelecimento da união, corpo e alma, chama-se ressurreição. Cristo é a ressurreição e a vida, ele disse em João 11. A ressurreição de Cristo foi a primícia de uma grande colheita. A ressurreição dos mortos é a esperança e a solução para a morte e para o luto. Quarto, há outra esperança ainda. Cristo é a base da esperança. Agora, o Espírito Santo é aquele que a aplica. Por isso o Espírito Santo é chamado de Consolador. João 14,16, João 15,26, João 16,7. É a sua obra e seu trabalho consolar. Se você creu em Cristo, você tem o Espírito dele em si. Clame a ele. Você não precisa sucumbir. Você sentirá o peso do luto, mas tem um Espírito para manter a sua cabeça sempre fora da água da angústia e da tristeza. Não se desespere.
Não despreze isso. Clame, clame. Você quer esperança para o luto? Você se sente escravizado pelo luto, seu coração está doloridamente pesado em trevas de amargura por causa dele. Quer ter força para lidar com ele? Então olhe para Cristo, creia nele, olhe para a obra dele e abrace-a. Não busque esperança e consolo no que não consolará. Somente com Cristo, por meio de Cristo e em Cristo, temos verdadeira vitória e base para lidarmos com o luto. Pergunta 4. Como eu devo agir no meio do luto? A última pergunta é: como, diante de tudo isso, devo agir no meio do luto para que eu viva o luto piedosamente? Primeiro, viva-o, chore-o, não o negue. Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, chorou em luto pela perda de seu muito amado Lázaro. João 11:35. E quando vislumbrou o destino de morte de Jerusalém, ele também chorou. Lucas 19:41. Ele é o nosso maior padrão. Mas também crentes piedosos assim o fizeram. Veja José, chorou a morte de seu pai. Gênesis 51. Veja Davi, chorou a morte de seu filho Absalão. 2 Samuel 18:33 e 19:1. Chorou a morte de seu inimigo Saul e de seu amigo Jonatas. 2 Samuel 1:17. O pressuposto de tudo o que tem sido falado é que a morte é real. Efetivamente dói, dilacera, vira-nos do avesso e tenta nos tirar o chão. A saudade realmente existe e fica apunhalando. Não negue isso. Passar pelo luto, negando ele, é agir como um doente que não admite a doença. Isso não irá curá-lo, apenas matá-lo mais ainda. Portanto, chore. Fazer isso envolve passar pelo luto piedosamente. Porém, sucumbir ao choro e ao luto, entregar-se a ele como um amigo perpétuo, não é passar pelo luto de forma piedosa. Um exemplo disso é Jacó. Ao perder seu filho, enlutou-se de forma inconsolável. Entregou-se ao luto, perdendo a razão da vida. Gênesis 37:35 mostra-nos isso. Basta constatar o restante da vida de Jacó. Tal luto recusa-se a ser consolado. E como veremos, agir assim é resistir ao ministério do Espírito, é entristecê-lo. Isso é pecado. Ele é o Consolador. Nenhum luto é maior do que ele. Agir assim, sucumbindo ao luto, é pecar contra o Senhor. Portanto, chore, mas não sem esperança. Rasgue suas vestes, ou melhor, rasgue o seu coração, mas não se recusando a ser vestido pelo Espírito novamente. Segundo, não se isole. Sem dúvida, o luto é uma dor pessoal. Porém, não deve ser vivido em isolamento. Viver o luto dessa forma é como jogar gasolina em uma madeira seca em chamas. Não se isole, pois, primeiro, outros podem estar passando a mesma dor pela mesma perda da mesma pessoa. Portanto, não se isole desses. Agir assim, além de egoísmo, é prejudicial a todos os envolvidos. A perda foi conjunta, portanto, chorem juntos, busquem consolo juntos. E segundo, porque Deus estabeleceu o serviço e a oração daqueles que não estão em luto para auxiliar os que estão. Por isso os mandamentos: chorem com os que choram, em Romanos 12:15. Terceira forma prática de passar pelo luto: busque nutrir uma visão da soberania amorosa de Deus. Lembre-se de que nenhum só fio de cabelo cai de nossa cabeça, quanto mais a morte de alguém. Isso é dito não para culpar a Deus, mas para que Ele seja adorado, porque no exercício de sua soberania na providência, Ele sempre está buscando nos seus filhos forjar o seu eterno Filho e causar um ódio para com a morte. Imprimir mais fortemente a esperança de que o fruto do abraçar as verdades do Evangelho em um contexto como esse são resultados mais do que gloriosos dessa soberania amorosa. E ainda, quanto à soberania, seja grato ao Senhor pelo tempo que teve com aquele que você ama e que se foi.
Seja grato com a bondade de Deus. Se aquela pessoa era especial para você, se você a amava, isso é bondade dele. Você a teve do seu lado e ela era importante para você. Isso é bondade dele. Não merecíamos nem isso. Não merecíamos ter ao nosso lado nem mesmo pessoas que nos amassem. Todavia, ele nos dá. Sejamos gratos e possamos dizer sempre como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Jó 1:12. Seja grato pela soberana graça de Deus. Se porventura o seu ente querido morreu no Senhor como um crente no Senhor Jesus Cristo, lembre-se que não merecemos a salvação e que se não fosse a graça livre e soberana do Senhor, nem você, nem seu ente querido teriam obtido a salvação. Se ele morreu no Senhor, então há consolo em saber que seu ente recebeu a coroa da vida. O pecado, pior inimigo seu e do seu ente, foi extirpado da existência dele. Porém, se seu ente morreu sem Cristo, a tentação de angústia será maior. Mesmo assim, faça disso motivo de louvor pela soberania de Deus e justiça de Deus. Faça isso motivo de buscar mais a Cristo como a esperança da glória. Faça disso motivo de ser mais intencional e constante na evangelização dos que ainda não pertencem a Cristo, que ainda estão vivos. Quarta forma de passar pelo luto: ore. Ore muito. Eis alguns motivos de oração. Primeiro, por fé. Ore para que você creia nas verdades que foram afirmadas até aqui. A maior parte de nossa luta envolve crer no que nos é ensinado. Não é apenas saber a verdade, mas crer nela. E crer de tal forma que sejamos afetados por tais verdades. Segundo, ore pela operação e obra do Espírito. Apenas Ele pode dar esse fruto da fé. Somente Ele é o Consolador. Nenhum consolo lícito terá resultado se Ele não consolar. Ele é o Deus de toda a consolação verdadeira, conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Busque ao Senhor e clame pelo consolo que Ele prometeu. Creia e clame. E terceiro motivo de oração: crendo e clamando, medite e fortaleça as convicções da palavra que te ajudarão. Despreze falsos consolos. Não busque fontes rotas, nem gaste dinheiro naquilo que não é pão. Quinta forma de passar pelo luto piedosamente: mantenha os olhos na consumação. Viver o luto piedosamente tem de fazer isso em você. Que o luto seja um trampolim para você saltar e olhar adiante e ver o brilho da promessa. Que promessa? Esta. Apocalipse 7, 17 e Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 7, 17, 21, 4. Que o teu luto te faça desejar ainda mais esse dia. E sexto e último, lembre-se de outra coisa. A pior dor não é passar pela morte do corpo, chamada de primeira morte. Essa dor é grande, por isso mesmo estamos conversando sobre ela. Porém, a pior dor é passar pela segunda morte, a morte eterna, a eterna separação da benevolência de Deus e a permanência sobre sua ira. Isso aguarda a todos que, desprezando a vida em Cristo, preferiram a morte. Porém, os que encontraram a Cristo, ainda que passem pela primeira morte, jamais passarão pela segunda. É o que ele promete em Apocalipse 2:11. Aliás, é dito que ela não tem poder sobre eles. Apocalipse 26. Que o teu luto te faça odiar a morte e buscar aquele que é a vida e a ressurreição. Você crê nele? Você já o abraçou como a sua vida? Ou você procura em si mesmo vida, mas nessa busca tem se deparado apenas com a morte? Conclusão. Qual é o proveito do luto que Salomão disse em Eclesiastes 7:2? O proveito é este: a morte é o destino de todos, e se deparar com ela chama todo homem a levá-la a sério.
Você tem levado a morte a sério? Você tem considerado a seriedade e gravidade dela? Só a leva a sério quem a considera sob a perspectiva da palavra de Deus. Quem, ao se deparar com ela, busca aquele que venceu a morte. Você está em luto. Você então está diante de uma das coisas mais dolorosas do coração humano, mas que também é um dos meios mais usados para que a necessidade de Cristo seja avultada. Portanto, passe pelo luto de forma piedosa, sinceramente. Oro para que o Senhor console todo aquele que passa por luto e lê ou ouve esse material. Creia, o Espírito Santo Consolador pode te consolar. Que o se deparar com a morte te leve para mais perto daquele que venceu a morte. Que tais conselhos e palavras sejam instrumento, instrução e base para você viver esse momento piedosamente. Viva o luto piedosamente para a glória de Deus. Amém. Eu sou Christopher Vicente, ministro do Evangelho na Igreja Presbiteriana do Brasil e pastoreio efetivamente a Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, em Natal, Rio Grande do Norte. E este é o audiobook do e-book Vivendo o Luto Piedosamente. Que Deus nos abençoe.